Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deixe aqui a sua inscrição e o seu like. Nós fazemos a leitura da Palavra do Senhor. Se você gosta de acompanhar a Palavra pura, a Bíblia, esse é o canal. Eu sou Isabela e hoje nós vamos ler Gênesis 45 e 46, Salmo 36 e começar o livro de Hebreus. Amém. O Senhor te abençoe e que você possa ficar comigo até o final deste vídeo. E o 45 diz assim: Então, José não pôde conter diante de todos os que estavam com ele. Ele clamou: Fazei sair todo homem diante de mim. E não havia homem algum com ele. Enquanto José se deu a conhecer aos seus irmãos, e ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse aos seus irmãos: Eu sou José. Acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse aos seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles aproximaram, e ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis conosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou diante de vós para preservar a vida. E Deus me enviou adiante de vós para preservar-vos uma posteridade e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a casa e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e sobe ao meu pai e diz-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te demores. E tu habitarás na terra de Gósen. Estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os teus rebanhos, e o gado, e tudo que tens. E ali eu sustentarei, pois, ainda 5 anos de fome, para que tu e a tua casa, e tudo que tens, não vades à pobreza. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que está falando contigo. E contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito e de tudo o que tendes visto. Apressai-vos-ei e trareis meu pai para cá. E ele caiu sobre o pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou sobre o pescoço dele. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos falaram com ele. E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José vieram. E isso agradou muito a Faraó e aos seus servos. E Faraó disse a José: Dize a teus irmãos, faze isto: carregai vossos animais e parte e ide à terra de Canaã. E tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim, e eu vos darei a boa terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. A ti agora ordeno: fazei isto e tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos e para vossas mulheres, e trazei o vosso pai e vinde. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. E os filhos de Israel assim fizeram. E José lhes deu carroças de acordo com a ordem do Faraó e lhes deu provisões para o caminho. A todos eles deu a cada homem mudas de roupa, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E para o seu pai lhe enviou desta maneira: 10 jumentos carregados com coisas boas, 10 jumentas carregadas com trigo e alimento para o seu pai para o caminho. Assim ele enviou seus irmãos e eles partiram. E ele lhes disse: Vede, para que não contendais pelo caminho. Eles subiram e saíram do Egito e vieram à terra de Canaã até Jacó, seu pai.
e contaram, dizendo: José ainda está vivo, e ele é o governador para toda a terra do Egito. E o coração de José desfaleceu, pois ele não acreditou neles. Não, peraí. Os irmãos estão a contar a Jacó, dizendo: José ainda está vivo, e ele é o governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E eles lhe contaram todas as palavras de José e lhes havia dito. E quando ele viu a carroça que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E Israel disse: isto é o suficiente. José, meu filho, ainda está vivo. Eu irei e verei antes que eu morra. É uma das melhores histórias de Gênesis, eu acho. José. Eu continuo. E Israel iniciou sua jornada com tudo o que ele tinha e veio a Beceba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões na noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: aqui estou. E o Senhor disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também certamente te trarei de lá novamente. E José colocará na sua mão sobre os seus olhos. E Jacó se levantou de Beceba, e os filhos de Israel carregaram Jacó, seu pai, e seus pequenos e suas mulheres. Mas carroças que Faraó havia enviado para carregá-los, nas carroças. E eles, tomando seu gado e seus bens que haviam obtido da terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, e seus filhos e os filhos dos seus filhos, e as suas filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua semente ele trouxe consigo para o Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito: Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito, os filhos de Ruben: Enoque e Palo, Esrom e Carmi, acho que é uma mulher. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim e Zoar. E Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: Onã e Selá, Pérez e Zerá. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Issacar, Tola, Puva e Jó e Sihon. E os filhos de Zebulon: Zered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ele deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e todas das suas filhas foram 33. E os filhos de Gade são Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, e Arode e Areli. E os filhos de Assé: Imã, Isvá, Isvi, Berias, Sera. E os filhos de Berias são Eber e Malquiel. E esses são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. E ela deu estes a Jacó, 16 almas. E o filho de Raquel, mulher de Jacó, era José e Benjamim. E nasceram de José na terra do Egito foi Manassés e Efraim, que lhe deu a Zanate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá e Naamã. E Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel,
dos quais nasceram Jacó, e foram 14 almas. 14 almas. E o filho de Dan é Uzim. E os filhos de Naphtali são Jazeel, Guni, Zer e Selem. E esses são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E ela deu a estes, a Jacó, todas as almas, foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas as almas foram 66. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, foram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram do Egito foram 70. E ele enviou Judá adiante até José para direcionar a sua face para Gozém, e eles vieram à terra de Gozém. E José preparou uma carruagem e subiu para o encontro de Israel, seu pai, em Gozém. E se apresentou a ele e lançou ao seu pescoço e chorou ao seu pescoço por um bom tempo. E Israel disse ao seu filho José: agora deixa-me morrer, pois eu vi a tua face, porque tu estás vivo ainda. E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó para dizer-lhe: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores, pois seu trabalho tem sido apacentar gado, e eles trouxeram seus rebanhos, o seu gado e tudo que eles têm. E acontecerá que quando o Faraó vos chamar e lhes disser: qual é a vossa ocupação, vós dizeis: o negócio dos teus servos tem sido gado desde a nossa juventude até agora, tanto a nossa como também dos nossos pais, para que possais habitar na terra de Gozém, pois todo pastor é uma abominação para os egípcios. 70 pessoas da família saíram de Canaã para o Egito, mas depois eles vão voltar para Canaã, que é a terra prometida. Mas como é que eles passaram? Vamos agora ao Salmo 36. Quero saber aqui, 36. Pronto, você bem quase na metade da Bíblia. Vou botar aqui rapidinho para não esquecer. Eles saíram de Canaã para o Egito, 70 pessoas dos lombos de Jacó. A pergunta é: como eles passaram o mar? Isso foi para o outro lado, né? Não sei, tem que ver. Salmo 36. Ao músico-chefe, Salmo de Davi, o servo do Senhor. A transgressão do perverso diz aqui dentro o meu coração, que não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque ele se lisonjeia aos próprios olhos, até sua iniquidade seja descoberta por ser odiosa. As palavras da sua boca são iniquidade e engano, e ele deixou de ser sábio e de fazer o bem. Ele intenta o dano sobre sua cama, põe-se em um caminho que não é bom. Ele não abomina o mal. Tua misericórdia, ó Senhor, está nos céus, e tua fidelidade alcança as nuvens. Tua justiça é como os grandes montes. Teus julgamentos são um grande abismo. Ó Senhor, tu preservas o homem e o animal. Quão excelente é a tua benignidade, ó Deus! Por isso os filhos dos homens põem a sua confiança debaixo da sombra de tuas asas. Eles serão abundantemente satisfeitos com a gordura da tua casa, e tu os farás beber dos rios dos teus prazeres, porque contigo está a fonte da vida. Em tua luz veremos a luz. Ó, continue tua benignidade sobre aquele que te conhece, e a tua justiça ao reto de coração. Não deixeis que o pé do orgulhoso venha contra mim, e não deixeis a mão do perverso me
remover. Ali estão caídos os trabalhadores da iniquidade. Eles estão derrubados e não serão capazes de se levantar. Amém. Agora, Hebreus. Eu já li Hebreus? Acho que eu só li Hebreus uma vez. Não é um livro que eu conheço, não muito. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Vamos começar. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos, o qual, sendo o brilho da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, ele sustentando todas as coisas pela sua palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos. Assim, obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez: Tu és meu filho, neste dia eu te gerei. E outra vez: Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: E que todos os anjos de Deus o adorem. E os anjos diz: Quem faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros uma chama de fogo. Mas do Filho diz: Teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre, e cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, também o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio estabeleceste a fundação da terra, e os céus são as obras de tuas mãos. Eles pareceram, mas tu permaneces. Eles pereceram, mas tu permaneces. E todos eles envelhecerão, como acontece com as vestimentas. E como o manto, tu irás dobrá-los e eles serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? É isso. Meu Deus, misericórdia. Amém. Mais uma leitura difícil, hoje foi uma leitura difícil, mas edificante, no nome do Senhor. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Encontro você amanhã para continuarmos a lermos Gênesis, os Salmos e agora Hebreus. Beijinho, até o próximo vídeo.